Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Para você que está aqui pela primeira vez, quero desejar a você o meu muito obrigado por estar assistindo mais um momento de leitura. Hoje são 22 de novembro de 2023. Eu peço a você que compartilhe, curta e se inscreva no meu canal. Iremos continuar a leitura do livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos. Iniciemos invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu de boa vontade, piedosamente vos prometo o que é justo, todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. A você que está aqui, quero agradecer pela tua presença e vamos continuar lendo então esse livro que está aí na tela, Carta Aberta aos Católicos Perplexos, escrito pelo Dom Maciel Lefebvre. Item número 3. Item número 3. Vamos lá. Tenho debaixo dos olhos fotografias publicadas por jornais católicos e que representam a missa tal como ela é rezada com bastante frequência. A respeito da primeira, eu tenho dificuldade em compreender de qual momento do santo sacrifício se trata. Atrás de uma mesa ordinária de madeira, que não tem aspecto muito conveniente, sem qualquer toalha a cobri-la. 2 personagens de paletó e gravata elevam ou apresentam, um deles um cálice, o outro um cibó. A legenda me diz que são sacerdotes, dos quais um é capelão federal da Ação Católica. Do mesmo lado da mesa, junto do primeiro celebrante, 2 moças de calças compridas. Junto do segundo, 2 rapazes de camisa esportiva. Uma guitarra está apoiada num tamborete. Outra fotografia, a mesma se passa no canto de um compartimento, que poderia ser a sala de um centro de jovens. O padre está de pé, com um hábito branco de taizé, diante de um banco de vaqueiro que serve de altar. Vê-se uma grande tigela de argila e um pequeno copo do mesmo material, bem como 2 cotos de vela acesos. 5 jovens vestidos de tailers estão sentados no chão e um deles dedilha a guitarra. A terceira foto refere-se a um acontecimento ocorrido há muitos anos. A vigilância marítima de alguns ecologistas que queriam impedir as experiências atômicas francesas na ilhota de Mururoa. Há entre eles um sacerdote que celebra a missa na coberta do barco, em companhia de 2 outros homens. Todos os 3 estão de short, apresentando-se um deles, de resto, com o peito nu. O padre ergue a hóstia, sem dúvida para a elevação. Ele não está nem de pé nem ajoelhado, mas sentado, ou antes recostado numa superestrutura da embarcação. Um traço comum se depreende dessas imagens escandalosas.
a Eucaristia foi rebaixada ao nível de um ato corriqueiro, na vulgaridade do ambiente. Dos instrumentos utilizados, das atitudes, dos trajes. Ora, as revistas ditas católicas, vendidas nos monstruários das igrejas, não apresentam mais essas fotografias para criticar tais maneiras de proceder, mas ao contrário, para recomendá-las. Lavier julga mesmo que isso não é suficiente. Utilizando conforme o seu hábito, trecho de cartas de leitores para dizer o que ela pensa, sem se comprometer, escreve. A reforma litúrgica deveria ir mais longe. As repetições desnecessárias, as fórmulas sempre repisadas, toda essa ordenação freia uma verdadeira criatividade. O que deveria ser a missa? O seguinte: nossos problemas são múltiplos, nossas dificuldades crescem e a igreja parece estar ausente. Frequentemente se sai da missa enfadado. Há como um deslocamento entre nossa vida, nossas preocupações do momento e o que se nos põe a viver no domingo. Certamente se sai enfadado de uma missa que se esforçou em descer ao nível dos homens, em lugar de elevá-los para Deus, e que, mal compreendida, não permita superar os problemas. O encorajamento a ir ainda mais longe traduz uma vontade deliberada de destruir o sagrado. Despoja-se, assim, o cristão de alguma coisa que lhe é necessária, a qual ele aspira, pois é levado a honrar e a reverenciar tudo que tem uma relação com Deus. Quanto mais a matéria do sacrifício destinada a tornar-se o seu corpo e o seu sangue. Por que confeccionar hóstias cinzentas ou marrons, deixando uma parte de sua sêmea? Quer-se fazer esquecer a expressão surpresa no novo ofertório. Hanc immaculata ostiam. Esta hóstia imaculada? Não obstante, esta não é senão uma inovação menor. Ouve-se falar frequentemente da consagração de pedaços de pão comum, fermentado, em lugar do trigo puro prescrito e cujo emprego exclusivo foi ainda relembrado recentemente na Instrução Inestimabile Domo. Estando todos os limites transpostos, viu-se mesmo um bispo americano recomendar a confecção de bolinhas de leite, ovos, levedura, mel e margarina. A dessacralização se estende às pessoas consagradas ao serviço de Deus, como o desaparecimento do traje eclesiástico para os sacerdotes e religiosas, o uso apenas dos nomes próprios, o tratamento por tu, o modo de vida secularizado em nome de um novo princípio e não, como se tenta fazer crer, por necessidades práticas. Aduzo, como prova disto, estas religiosas que abandonam o seu claustro para morar em apartamentos alugados em cidades, fazendo assim uma dupla despesa, que deixam o véu e devem arcar com os gastos em idas regulares ao cabeleireiro. A perda do sagrado conduz também ao sacrilégio. Um jornal do oeste da França nos informa que o concurso nacional de balizas se realizou em 1980 na Vendéia. Houve uma missa durante a qual as balizas dançaram, distribuindo algumas delas em seguida a comunhão. E o que mais é, a cerimônia foi coroada com uma dança em roda, da qual participou o celebrante com paramentos sacerdotais. Não tenho a intenção de estabelecer aqui um catálogo dos abusos que se encontram, mas de dar alguns exemplos, mostrando por que os católicos de hoje têm toda a razão de estarem perplexos e mesmo escandalizados. Não revelo nenhum segredo, a própria televisão se encarrega de difundir nos lares, durante a emissão de domingo de manhã, a desenvoltura inadmissível que bispos ostentam publicamente em relação ao corpo de Cristo, como nesta missa televisionada de 22 de novembro de 1981,
na qual o cibório foi substituído por cestos que os fiéis passavam uns para os outros e que acabavam por serem postos no chão com o que restava das sagradas espécies. Em Poitiers, na Sexta-feira Santa do mesmo ano, uma celebração com grande aparato consistiu em consagrar promiscuamente pães e pichés de vinho sobre mesas aonde cada um se vinha servir. Os concertos de música profana, agonizados nas igrejas, são agora generalizados. Aceita-se mesmo emprestar os lugares do culto para audições de música rock, com todos os excessos que elas acarretam habitualmente. Igrejas e catedrais foram entregues à orgia, à droga, às imundícies de toda espécie, e não é o clero local que efetuou cerimônias expiatórias, mas grupos de fiéis justamente revoltados com esses escândalos. Como é que os bispos e padres que os favoreceram não receiam atrair sobre si e sobre o conjunto do seu povo a maldição divina? Ela apareceu já na esterilidade que castiga as suas obras. Tudo se perde, se desorganiza, porque o santo sacrifício da missa, profanado como está, não dá mais a graça, nem mais a transmite. O menosprezo da presença real de Cristo na Eucaristia é o fato mais flagrante pelo qual se exprime o espírito novo, que não é mais católico, sem chegar até os excessos esparlafatosos de que eu acabo de falar. É todos os dias que isto se verifica. O Concílio de Trento explicitou sem dúvida possível que Nosso Senhor está presente nas menores partículas da hóstia consagrada. Sendo assim, que pensar da comunhão na mão? Quando se serve de uma patena, mesmo se as comunhões são pouco numerosas, nela ficam sempre partículas. Por conseguinte, essas partículas ficam agora nas mãos dos fiéis. Em vista disso, a fé se abala em muitas pessoas, sobretudo nas crianças. A nova maneira não pode ter senão uma explicação. Se se vem à missa para partir o pão da amizade, da refeição comunitária, da fé comum, então é normal que não se tomem precauções excessivas. Se a Eucaristia é um símbolo materializado, a simples lembrança de um acontecimento passado, a presença espiritual de Nosso Senhor, é inteiramente lógico que haja pouca preocupação com as migalhas que podem cair no chão. Mas, se se trata da presença do próprio Deus de nosso Criador, como que é a fé da Igreja? Como compreender que se admita uma tal prática e até que se encoraje, a despeito dos documentos romanos bem recentes ainda? A ideia que se esforça por inculcar assim é uma ideia protestante contra a qual se rebelam os católicos ainda não contaminados. Para melhor impô-la, obrigam-se os fiéis a comungar de pé. É conveniente que se vá receber sem menor o sinal de respeito ou de consolação a Cristo, diante do qual, como diz São Paulo, se dobra todo o joelho no céu, na terra e nos infernos? Muitos sacerdotes não se ajoelham mais diante da Sagrada Eucaristia. O novo rito da missa os encoraja a isso. Para tal, não vejo senão duas razões possíveis. Ou um imenso orgulho que nos faz tratar a Deus como se fôssemos seus iguais, ou a certeza de que Ele não está realmente na Eucaristia. Estou movendo um processo de intenção contra a pretensa Igreja Conciliar? Não, eu nada invento. Escutai como se exprime o decano da Faculdade de Teologia de Estrasburgo. Fala-se também da presença de um orador, de um ator, designado com isto, uma qualidade diferente de um simples estar lá, topográfico. Enfim, qualquer um pode estar presente por uma ação simbólica que não realiza fisicamente, mas que os outros efetuam por fidelidade criadora à sua intenção profunda. Por exemplo,
o Festival de Bayreuth realiza, sem dúvida, uma presença de Richard Wagner, que é bem superior à intensidade àquela que podem manifestar obras ou concertos ocasionais consagrados ao músico. É nesta última perspectiva que convém situar a presença eucarística de Cristo. Comparar a missa ao Festival de Bayreuth? Não, decididamente não estamos de acordo, nem nas palavras, nem na música. Item 4. Para preparar o Congresso Eucarístico de 1991, foi distribuído um questionário cuja primeira pergunta era esta. Dentre as duas definições, santo sacrifício da missa e refeição eucarística, qual adotais espontaneamente? Haveria muito a dizer sobre essa maneira de interrogar os católicos, deixando-lhes de algum modo a escolha e fazendo o apelo ao seu julgamento pessoal num assunto onde a espontaneidade nada tem a ver. Não se acolhe numa definição de missa como se escolhe um partido político, ou não se escolhe sua definição de missa como se escolhe um partido político. A insinuação não resulta de uma imperícia do redator deste questionário. É preciso convencer-se disso. A reforma litúrgica tende a substituir a noção e a realidade do sacrifício pela realidade de uma refeição. É assim que se fala de celebração eucarística, de ceia, mas o termo sacrifício é muito menos evocado. Ele desapareceu quase que totalmente dos manuais de catequese, bem como da pregação. Está ausente no cânon número 2, dito de Santo Hipólito. Essa tendência se une àquela que nós verificamos a propósito da presença real. Se não há mais sacrifício, não há mais necessidade de vítima. A vítima está presente em vista do sacrifício. Fazer da missa uma refeição memorial, uma refeição fraterna, é um erro dos protestantes. O que aconteceu no século XVI? Precisamente o que está para suceder hoje. Eles substituíram imediatamente o altar por uma mesa, suprimiram o crucifixo colocado sobre aquele e fizeram o presidente da Assembleia voltar-se para os fiéis. O cenário da ceia protestante se encontra em Pedras Vivas, a compilação composta pelos bispos da França, que todas as crianças dos catecismos devem utilizar obrigatoriamente. Os cristãos se reúnem para celebrar a Eucaristia. É a missa. Eles proclamam a fé da igreja, rezam pelo mundo inteiro, oferecem o pão e o vinho. O sacerdote que preside a Assembleia diz a grande oração de ação de graças. Ora, na religião católica, é o sacerdote que celebra a missa. É ele que oferece o pão e o vinho. A noção de presidente é tomada de empréstimo ao protestantismo. O vocabulário segue a transformação dos espíritos. Dizia antigamente, Dom Lustiger celebrará uma missa pontificial. Foi-me relatado que na Rádio Notre Dame, a frase utilizada presentemente é João Maria Lustiger presidirá a uma concelebração. Eis como se fala da missa numa brochura editada pela Conferência dos Bispos Suíços. A refeição do Senhor realiza imediatamente a comunhão com Cristo. É a mesma comunhão que Jesus realizava durante sua vida terrestre, sentando-se à mesa com os pecadores, que continua na refeição eucarística desde o dia da ressurreição. O Senhor convida seus amigos a se reunirem e estará presente entre eles. Pois bem, todo católico está obrigado a responder de um modo categórico. Não! A missa não é isto. Não é a continuação de uma refeição semelhante àquela pela qual Nosso Senhor convidou São Pedro e alguns discípulos em uma manhã à beira do lago após a sua ressurreição.
Quando saltaram em terra, viram umas brasas preparadas, um peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Vinde, almoçai. Nenhum dos discípulos, sabendo que era o Senhor, ousava perguntar-lhe: Quem sois vós? Jesus chega, toma o pão, deu-lhe e igualmente do peixe. João 9:13. João capítulo 21, dos versículos de 9 a 13. A comunhão do sacerdote e dos fiéis é uma comunhão como a vítima que se ofereceu sobre o altar do sacrifício. Este é maciço de pedra. Se não o é, contém a menos a pedra d'ara, que é uma pedra sacrificial. Nela se incrustam as relíquias dos mártires, porque eles ofereceram seu sangue pelo seu mestre. Esta comunhão do sangue de nosso Senhor com o sangue dos mártires nos encoraja a oferecer também as nossas vidas. Se a missa é uma refeição, eu compreendo porque o padre se volta para os fiéis. Não se preside a uma refeição dando as costas às convivas, mas um sacrifício oferece a Deus, não aos assistentes. É por essa razão que o padre, à testa dos fiéis, se volta para Deus, para o crucifixo que domina o altar. Insiste-se em qualquer ocasião do que o novo missal, nos domingos, chama o relato da instituição. O Centro Jean Bart, centro oficial do Bispado de Paris, declara: no coração da missa há um relato. Ainda uma vez, não. A missa não é uma narração, é uma ação. 3 condições indispensáveis existem para que ela seja a continuação do sacrifício da cruz: a oblação da vítima, a transubstanciação, que a torna presente efetivamente e não simbolicamente, a celebração por um sacerdote que toma o lugar do sacerdote principal, que é nosso Senhor, e que deve ser consagrado por seu sacerdócio. Assim, a missa pode alcançar a remissão dos pecados. Um simples memorial, um relato da instituição, acompanhado de uma refeição, estaria longe de ser suficiente para isto. Toda a virtude sobrenatural da missa provém de uma relação com o sacrifício da cruz. Se não se acredita mais nisso, não se acredita mais em nada da igreja. Esta não tem mais razão de ser, não se deve pretender mais ser católico. Lutero havia compreendido muito bem que a missa é o coração, a alma da igreja. Ele dizia: destruamos a missa e teremos destruído a igreja. Ora, nós percebemos que é o novo Ordo Missae, isto é, a nova regulamentação adotada após o concílio, se alinha sobre concepções protestantes, ou pelo menos se aproxima perigosamente delas. Para Lutero, a missa pode ser um sacrifício de louvor, ou seja, um ato de louvor, de ação de graças, mas não certamente um sacrifício propiciatório que renova e aplica o sacrifício da cruz. Para ele, o sacrifício da cruz se realizou num momento determinado da história. É prisioneiro dessa história. Nós não nos podemos aplicar aos méritos de Cristo, a não ser pela nossa fé em sua morte e em sua ressurreição. Ao contrário, a igreja afirma que este sacrifício se realiza misticamente, de uma maneira cruenta, pela separação do corpo e do sangue sobre as espécies do pão e do vinho. Essa renovação permite aplicar aos fiéis presentes os méritos da cruz, perpetuar essa fonte de graças no tempo e no espaço. O Evangelho de Mateus determina com estas palavras: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A diferença de concepção não é pequena. Não obstante, fazem-se esforços para reduzi-la pela alteração da doutrina católica, e desta alteração se podem observar numerosos sinais na liturgia. Lutero dizia:
O culto se dirigia a Deus como uma homenagem. De agora em diante, ele se dirigirá ao homem para consolá-lo e iluminá-lo. O sacrifício ocupava o primeiro lugar, o sermão vai suplantá-lo. Isso significa a introdução do culto do homem e na igreja a importância dada à liturgia da palavra. Abramos os novos missais. Essa revolução se realizou neles. Uma leitura foi acrescentada às duas que existiam, bem como a prece universal, utilizada frequentemente para transmitir ideias políticas ou sociais. Contando com a homilia, termina-se num desequilíbrio em proveito da palavra. Acabado o sermão, a missa está bem perto de seu fim. Na igreja, o sacerdote é marcado por um caráter indelével, que faz dele um alter Christus. Só ele pode oferecer o santo sacrifício. Lutero considera a distinção entre clérigos e leigos como a primeira muralha elevada pelos romanistas. Todos os cristãos são sacerdotes. O pastor não faz senão exercer a função presidindo a missa evangélica. No novo ordo, o eu do celebrante foi substituído pelo nós. Escreve-se por toda a parte que os fiéis celebram. São associados aos atos cultuais. Leem a epístola, eventualmente o evangelho, distribuem a comunhão, fazem por vezes a homilia, que pode ser substituída por uma troca ou pequenos grupos sobre a palavra de Deus. Reúnem-se com antecedência para estabelecer a celebração no domingo. Mas isto não passa de uma etapa. Há numerosos anos houve-se emitir pelos responsáveis de organismos episcopais proposições desse gênero. Não são os ministros, mas é a Assembleia que celebra. Fichas do Centro Nacional da Pastoral Litúrgica, ou a Assembleia é o sujeito principal da liturgia. O que conta não é mais o funcionamento dos ritos, mas a imagem que a Assembleia se dá a si própria e as relações que se instaram entre os co-celebrantes. Padre Galineu, artífice da reforma litúrgica e professor do Instituto Católico de Paris. Se é a Assembleia que conta, compreende-se que as missas particulares sejam mal consideradas, o que faz com que os sacerdotes não as rezem mais, pois é cada vez menos fácil encontrar uma Assembleia, sobretudo durante a semana. É uma ruptura com a doutrina invariável. A Igreja tem necessidade de multiplicação dos sacrifícios da missa, tanto para a aplicação do sacrifício da cruz, como para todos os fins que lhes são assinalados: adoração, ação de graça, propiciação e impetração. Isso não é ainda suficiente. O objetivo de vários é eliminar decididamente o sacerdote, o que dá lugar às famosas ADAP, Assembleias Dominicais na ausência do padre. Pode-se conceber 3 fiéis reunindo-se para rezar um conjunto do modo de honrar o dia do Senhor. Ora, essas ADAP são na realidade uma espécie de missas em branco, às quais só falta a consagração. E ainda como se pode ler um documento do Centro Regional de Estudos Socio-Religiosos de Lille. Somente porque, até nova ordem, os leigos não têm o poder de executar esse ato. A ausência do padre pode ser desejada, a fim de que os fiéis aprendam a desembaraçar-se por si mesmos. O padre Galineu, em Liturgia Amanhã, escreve que as ADAP não passam de uma transição pedagógica, até que as mentalidades tenham mudado. E conclui com a lógica embaraçadora que há ainda sacerdotes demais na igreja. Demais, sem dúvidas, para que as coisas evoluam depressa. Lutero suprimiu o ofertório. Por que oferecer a hóstia pura e sem mácula se não há mais sacrifício? No novo ordo francês, o ofertório é praticamente inexistente. Aliás, ele não tem mais esse nome. O novo missal dos domingos fala de orações de apresentação. A forma utiliza
utilizada lembra mais uma ação de graças. Um agradecimento pelos frutos da terra. Para se dar conta disso, basta comparar com as fórmulas tradicionalmente empregadas pela igreja, onde aparece claramente o fim propiciatório e expiatório do sacrifício, que vos ofereço, pelos meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências, por todos os assistentes e por todos os cristãos vivos e defuntos, a fim de que a mim e a eles aproveite o sacrifício para a vida eterna. Elevando o cálice, o sacerdote diz em seguida: Senhor, nós vos oferecemos o cálice da vossa redenção e imploramos a vossa misericórdia que ela suba com suave perfume à presença da vossa divina majestade, pela salvação nossa e de todo o mundo. Que resta disso na missa nova? O seguinte: bendito és Deus do universo, tu que nos dás este pão, fruto da terra e do trabalho dos homens. Gente, eu vou complementar bem aqui, pessoal, do Clube do Livro. E a gente, quando não tem cântico, a gente responde, né? Bendigais, Senhor. Bendigais, Senhor. A gente responde, né? Isso daí, vocês sabiam disso? Olha aqui o cúmulo absurdo, né? Continuando. Eu não quero ficar tecendo comentários, pessoal, porque se eu for falar, vai delongar demais o vídeo. Então, por isso que eu tô querendo ler rápido e vocês vão meditando e ruminando tudo isso daí, justamente quando vocês vão nessa missa nova, né? Quando todos vão na missa nova. Nós tu apresentamos. Ele se tornará o pão da vida, igualmente para o vinho, que se tornará o vinho do reino eterno. De que serve acrescentar um pouco mais longe? Lavai-me de minhas faltas, Senhor, purificai-me do meu pecado. E que sacrifício neste dia encontra-se graça diante de ti? Qual pecado? Qual sacrifício? Que ligação pode fazer o fiel entre essa apresentação vaga das oferendas e a redenção que ele está habilitado a esperar? Eu colocarei uma outra questão. Por que substituir um texto claro e cujo sentido é complexo por uma sequência de frases enigmáticas mal ligadas entre si? Se experimenta a necessidade de mudança, esta deve ser para melhorar. Estas poucas menções que parecem retificar a insuficiência das orações de apresentação fazem ainda pensar em Lutero, que se aplicava a arranjar as transições. Ele conservava o mais possível as cerimônias antigas, limitando-se a mudar-lhes o sentido. A missa mantinha em grande parte seu aparato exterior. O povo encontrava-se nas igrejas, quase ao mesmo cenário, quase nos mesmos ritos, com retoques feitos para agradar-lhe, pois doravante se dirigia a ele muito mais do que anteriormente. Tinha demais consciência de contar com alguma coisa no culto. Tomava nele uma parte mais ativa pelo canto e pela oração em voz alta. Pouco a pouco o latim dava lugar definitivamente ao alemão. Tudo isso nos faz lembrar de nada? Lutero se inquieta igualmente em criar novos cânticos para substituir todos os estribilhos da papistaria. As reformas tomam sempre um ar de revolução cultural. No Novo Ordo, a parte mais antiga do cano romano, que remonta à Idade Apostólica, foi remanejada para aproximá-la da fórmula consecratória luterana, com um acréscimo e uma supressão. A tradução francesa a extrapolou, alterando o significado das palavras pro multis, em lugar de meu sangue, que será derramado por vós e por um grande número. Nós lemos que será derramado por vós e pela multidão, o que não significa a mesma coisa e que teologicamente não é neutro. E aqui no Brasil é por todos, não é, meus caros? O que deveria de ser por muitos, que é o que está realmente lá na Bíblia, nós lemos, né? O padre lê no missal, lá a gente ouve que ele fala que é por todos.
Vós pudeste notar que a maior parte dos padres pronuncia hoje, sem parar, a parte principal do cânon, que começa por: na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, sem trazer a pausa incluída pela rúbrica do missal romano. Segurando com as duas mãos a hóstia entre o indicador e o polegar, ele pronuncia as palavras da consagração em voz baixa, mas distinta e atentamente sob a hóstia. O tom muda, ele se torna intimativo. As 5 palavras hoc ex est n corpus mens operam o milagre da transubstanciação, do mesmo modo que as que são ditas para a consagração do vinho. O novo missal convida o celebrante a manter o tom narrativo, como se ele procedesse efetivamente a um memorial. Sendo a criatividade de regra, vêm-se certos oficiantes recitar o seu texto mostrando a hóstia, a roda ou mesmo partindo-a, com ostentação para ajuntar no gesto as palavras e ilustrar melhor a sua narração. Tendo sido supressas 2 genuflexões dentre 4, e omitindo-se por vezes as que restauram, tem-se o direito de se perguntar se o sacerdote possui mesmo o sentido de consagrar, supondo que tenha realmente a intenção de fazê-lo. E então, de católicos perplexos, vós vos tornais católicos inquietos. A missa a qual acabais de assistir era válida? A hóstia que recebestes em verdadeiramente o corpo de Cristo? É um grave problema. Como pode o fiel julgar a respeito? Existem, para a validez de uma missa, condições essenciais: a matéria, a forma, a intenção e o sacerdote validamente ordenar. Se preenchem as condições, não se vê como se poderia deduzir a invalidade. As orações do ofertório no cânon e da comunhão do sacerdote são necessárias à integridade do sacrifício e do sacramento, mas não à sua validade. O que o cardeal Mizente, pronunciando clandestinamente a sua prisão, as palavras da consagração sobre um pouco de pão e de vinho para nutrir-se do corpo e do sangue de Nosso Senhor, sem ser percebido pelos seus guardas, efetuou certamente o sacrifício e o sacramento. Uma missa celebrada com os bolinhos com mel de bispo americano, de que já falei, é certamente inválida. Como aquela em que as palavras consecratórias fossem gravemente alteradas ou mesmo omitidas. Eu não invento nada, chamou a atenção no caso de um celebrante que, tendo feito um tal uso da criatividade, muito simplesmente se esqueceu da consagração. Mas como aquilatar a intenção do sacerdote? Que haja sempre menos missas válidas à medida que a fé do sacerdote se corrompe e que eles não têm mais a intenção de fazer o que sempre fez a igreja, pois a igreja não pode mudar de intenção, é evidente. A formação atual daqueles que são chamados seminaristas não os prepara para celebrar missas válidas. Não se lhes ensina mais a considerar o santo sacrifício como a obra essencial de sua vida sacerdotal. De uma parte, pode-se dizer, sem nenhum exagero, que a maior parte das missas, celebradas sem pedra d'ara, com utensílios vulgares, pão fermentado, introdução de palavras profanas no próprio corpo do cano, etc., são sacrílegas e pervertem a fé ao mesmo tempo que a diminuem. A dessacralização é tal que estas missas podem chegar a perder seu caráter sobrenatural, o mistério da fé, para não serem mais do que atos de religião natural. Vossa perplexidade assume talvez a forma seguinte: posso assistir à missa sacrílica, mas que entretanto é válida. Não falta
na falta de outra e para satisfazer a obrigação dominical? A resposta é simples. Essas missas não podem ser objeto de uma obrigação. Devem-se-lhes aplicar as regras da teologia moral e do direito canônico no que concerne a participação ou a assistência a uma ação perigosa para a fé ou eventualmente sacrílega. A nova missa, mesmo dita com piedade e no respeito às normas litúrgicas, cai sob o golpe das mesmas reservas, uma vez que esta está impregnada do espírito protestante. Ela traz em si um veneno prejudicial à fé. Posto isso, o católico francês de hoje reencontra as condições de prática religiosa que são as dos países de missão. Nestes, os habitantes de certas regiões não podem assistir à missa senão 3 ou 4 vezes por ano. Os fiéis de nosso país deveriam fazer o esforço de assistir uma vez por mês à missa de sempre, verdadeiramente fonte de graças e de santificação, no lugar onde ela continua a ser estimada. Com efeito, eu devo, na verdade, dizer e afirmar, sem medo de me enganar, que a missa codificada por São Pio V, e não inventada por ele como se dá a entender frequentemente, exprime claramente essas 3 realidades: sacrifício, presença real e o sacerdócio dos padres. Ela tem em conta também, como precisou o Concílio de Trento, a natureza do homem, que tem necessidade de alguns auxílios exteriores para elevar-se à meditação das coisas divinas. Os usos estabelecidos não foram acaso. Não se pode atropelá-los ou aboli-los de modo súbito, impunemente. Quantos fiéis, quantos jovens sacerdotes, quantos bispos perderam a fé desde a adoção das reformas? Não se contraria a fé e a natureza sem que elas se vinguem. Mas, justamente, afirma-nos o homem não é mais o mesmo que há um século atrás. Sua natureza foi modificada pela civilização técnica na qual ele está imerso. Que absurdo! Os inovadores se acautelam bem de revelar aos fiéis o seu desejo de alinhamento com o protestantismo. Invocam outro argumento, a mudança. Eis o que se explica na Escola Teológica Noturna de Estrasburgo. Nós devemos reconhecer hoje que estamos em presença de uma verdadeira mutação cultural. Uma certa maneira de celebrar o memorial do Senhor estava ligada a um universo religioso que não é mais o nosso. Está dito em poucas palavras e tudo desaparece. É preciso recomeçar da estaca zero. Tais são os sofismas de que se servem para fazer-nos mudar a nossa fé. O que é um universo religioso? Seria melhor falar francamente e dizer uma religião que não é mais a nossa. Rezemos pela igreja, continuemos em oração. E eu não vou discorrer aqui muitos detalhes, eu creio que, propriamente dita, Dom Marcel Lefebvre já quis dizer aqui o que eu pretendia também falar, né? Principalmente porque, como vocês sabem, eu estive bem presente em movimentos e pastorais voltados à liturgia desse novo Ordo Missai. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos santamente, Deus. Não desprezeis nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês no próximo vídeo.